Então, olá! Animados para o retorno às aulas? Oi, boa noite. Alguém? Oi, boa noite. Alguém? Olá! Por favor, liguem as câmeras aí. Estou aguardando vocês abrirem as câmeras para a gente começar a aula, tá bom?
Olá, boa noite. Estou Boa aqui noite. aguardando por Boa vocês. noite. Ai, ai. Tiveram alguns alunos que entraram sem precisar autorizar, então eu estou achando que vocês também vão entrar normalmente sem autorização. Boa noite, Ana. Agora sim. Eu gostaria que vocês ficassem com as câmeras ligadas, né, para a gente poder se ver. Né? E aí, como é que foram de recesso? Não posso dizer nem férias, né? Tudo bom, Vinícius? Tudo bom? Boa noite, Ana. Boa noite. Quem mais está aí? Verônica. Oi, Verônica. Boa noite. Oi, boa noite. Eu estou participando da reunião da escola aqui da minha filha do outro lado aqui no celular. Ah, tá. Tá se dividindo aí. Tá bom. Então, eu vou iniciar aqui com vocês. Peraí. Vou explicar aqui, né, a disciplina que vamos começar. Intercorrências clínicas, tá? Essa disciplina, ela também é bastante extensa. Ela tem 80 horas, né, uma carga horária bastante extensa. E, né, consequentemente, a gente tem muito conteúdo aí. Vou passar para vocês trabalhos, né, durante esse período aí. A gente vai trabalhar com prova também, só não sei como é que vai ser o esquema, se ainda vai ser prova online, né, como foi a última, acredito que sim, tá? E o trabalho eu vou dando aí à medida que a gente for chegando aí mais para frente, tá bom? Só um minutinho. Ô, Ana, Oi. nós vamos ter aula prática nessa matéria? Olha, eu não tenho como te afirmar, tá? Pelo cronograma, a gente não tem esse planejamento de aula prática, mas eu posso ver com o Paulo se, de repente, consegue disponibilizar o laboratório para fazer uma ou duas aulas práticas, tá bom? Tá bom, obrigada. Aqui eu vou explicar para vocês a matéria de hoje, né? Eu falarei basicamente sobre, né, a apresentação dessa disciplina, né, que é intercorrências clínicas, tudo o que vocês viram, né, em fundamentos de enfermagem, nas práticas da atividade de enfermagem e a aplicabilidade dela, né, nos atendimentos. Então, veremos várias formas, né, de atendimentos, veremos também algumas adições aí de conteúdo de fundamentos de enfermagem, como, por exemplo, parte de farmacologia, parte de alguns procedimentos, tá? E veremos também sobre algumas doenças. Então, assim, é uma disciplina que envolve, né, bastante essa questão aí do atendimento clínico, tá? Eu vou iniciar aqui com uma apresentação em slide. Aí, como é que eu vou fazer? Depois eu vou dar para vocês um artigo, eu vou disponibilizar o artigo até pelo WhatsApp, né? Porque por aqui vai ficar, não é possível. E aí eu vou pedir que vocês façam uma atividade, né, baseada no artigo, tá? Então, a princípio, né, eu começo com a apresentação, tá? Enfermagem nas intercorrências clínicas. A disciplina... Oi, pois não? Alguém quer falar? A ementa da disciplina. Então, é o cuidado de enfermagem integral ao indivíduo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Vocês conseguem ver o compartilhamento? Uhum. Sim, tá dando para ver. Tá bom. Então, a ementa da disciplina, né? O que a gente espera dela? O cuidado de enfermagem integral ao indivíduo, famílias, né? E nas intercorrências, né? Com enfoque epidemiológico. A assistência ao indivíduo nas patologias e na terapêutica das principais situações clínicas, em exames e a dietoterapia. O objetivo: desenvolver atividades técnicas, bem como procedimentos de enfermagem a clientes internados ou clientes ambulatoriais, a partir das prescrições médicas e de enfermagem, reconhecendo alguns sinais e sintomas das doenças clínicas. Em competências, né? O que são competências? Competências é o que a gente quer desenvolver do aluno para que tenha uma possibilidade, uma prospecção, né, do desenvolvimento da atividade. Identificar sinais e sintomas das diferentes patologias clínicas, né? Vocês têm que desenvolver essa capacidade de identificar. Eu não estou dizendo que vocês terão que dar diagnóstico, vocês terão que identificar, dentro dos atendimentos que vocês realizam, alguns sinais e sintomas que são, pelo menos, presuntivos sinais e sintomas que são relevantes, que podem considerar um estado de gravidade de um paciente, tá? Saber dar prioridade nos atendimentos, saber o que é algo que põe em atendimento de urgência, emergência, né? Essa diferença, né? Também essa classificação de atendimento, de prioridades, tá? A gente tem a classificação de atendimento. Vou botar aqui para vocês uma tabelinha. Professora? Ei. Professora? Pode falar. Estão pedindo para deixar entrar a Eliette e a Janaína. Tá, vou olhar aqui. Já liberei, tá? Agora é só questão de aguardar. Vê se vocês vão conseguir visualizar o que eu vou compartilhar aqui agora. Isso aqui. Um minutinho que está abrindo aqui o site. Vocês conseguem ver o que eu tenho na tela? Tá aparecendo só o slide que já tá. Ah, então não consegue, tá. Mas aí não tem problema, eu coloco para vocês lá depois no AVA, na plataforma. Então, eu tenho classificação de atendimento, né, de prioridades. Então, dentro das intercorrências, né, intercorrências são situações que nós não sabemos o que pode acontecer, nós não sabemos o que é. Então, estaremos sempre despreparados, assim, despreparados não é a palavra, estaremos sempre sem saber qual a forma de atendimento, qual o tipo de atendimento que a gente vai receber naquele momento. Então, existe uma classificação, né, baseada nos critérios, tá, de atendimento. Essa classificação ela é dividida em 5 partes, né? Atendimento de emergência, ou seja, emergência, muito urgente, urgente, pouco urgente e não urgente. E o processo de atendimento, ele se dá da equipe de enfermagem para o médico.
Então, a enfermagem faz o acolhimento, a triagem e encaminha para o médico, né, mediante o boletim de atendimento, né, a documentação inicial, né, que é o BAN, o boletim de atendimento, com as informações básicas, como verificação de sinais vitais, queixas, sinais, né, sinais e sintomas. Então, a enfermagem, né, o técnico, o enfermeiro, eles trabalham fazendo essa coleta de dados. Então, na emergência, a classificação é quando o paciente precisa de um atendimento imediato, tá? O que seria um atendimento imediato? Quem pode me dar um exemplo aí, uma situação de um atendimento imediato? Alguém precisando de uma cirurgia? Assim, não. No caso, não, alguém chegando com sintoma de infarto. Ou não? Sim. Falta de ar? Falta de ar somente? Não. Né? Emergência é quando o paciente está em risco de vida. Tá? Se ele não for atendido naquele momento, ele tem grande chance de morrer. Como, por exemplo, uma fratura exposta, rompimento de uma artéria, paciente que chega desmaiado, que a gente não sabe qual foi a causa do desmaio, paciente infartado, exatamente. Mas o quê? Traumatismo craniano, né? Um acidente automobilístico, um acidente de moto, né? Decorrente de um politraumatizado. Então, existe essa classificação. E quem está dentro dessa classificação de risco, de urgência, emergência, urgência e muita urgência, não passa pelo acolhimento, tá? Quem passa pelo acolhimento são aquelas pessoas que podem aguardar, que têm aquela chance de esperar o seu momento, tá? Agora, a gente tem que saber diferenciar isso muito bem. É claro que quem é urgente, em alguma parte chega de ambulância, a outra parte já chega, né, sendo levado por alguém às pressas, desesperado. Mas nem sempre quem é levado às pressas, né, é um estado grave. Também tem essa questão. Mas tem que saber levar lá para dentro, para a emergência, para poder fazer essa avaliação. Essa avaliação será baseada, né, na coleta de dados também, tá? Os sinais vitais, né, o técnico de enfermagem vai até esse paciente, realiza os parâmetros, as verificações vitais, faz as perguntas, né, convenientes ali para tentar entender o que aconteceu, também para avaliação de Glasgow, que é o nível de consciência, saber o estado desse paciente, né? Se ele está lúcido, se ele está consciente, se ele está... Ana, Oi? tem um pessoal aí falando que quer entrar, mas está pedindo senha. Senha? No computador, não Então, está conseguindo entrar. Senha deve ser o que o Paulo falou que vocês têm lá que botar. Eu não sei. Vocês não têm senha para entrar naquele programa? Não sei como é que vocês estão acessando esse... Eu entro no... Bom, eu clico no link e entro direto. Eu nunca tive esse problema, não. Elas são no computador. Oi? No computador pede uma senha. Ué. Ih, gente, eu não sei resolver isso, não. Alguém sabe que senha é essa? Tenta a senha que vocês têm aí. Vocês têm senha de quê? Tenta a senha do AVA, né? Vocês não têm senha do AVA, da plataforma? Ou vocês Sim. têm outra senha? Matrícula, vê a matrícula. Tenta matrícula. Eu entro pelo notebook também, mas primeiro eu abro o WhatsApp no notebook, eu boto o WhatsApp web e entro pelo link. Explica isso aí nos seus colegas aí no grupo, por favor. Então, continuando aqui. A emergência é aquele paciente, então, que precisa de atendimento imediato, no qual existe o risco dele de morte, né? Ele está com a vida dele em risco.
alguns hospitais, né, algumas referências bibliográficas utilizam ainda o termo risco de morte, outras preferem utilizar o risco de vida, né? Ou seja, a vida está em risco, não a morte está em risco, né? É mais coerente dizer a vida está em risco. Enfim, em urgência, pacientes em estado de urgência é aquele paciente que está com algo que ele precisa de um atendimento, porém, ele pode aguardar aí de 10 a 30 minutos, não pode aguardar mais do que isso, tá? Um paciente que ele tenha caído de bicicleta, por exemplo, né, fez alguns ferimentos pelo corpo, fez alguma fratura, né, principalmente fraturas, né, fraturas fechadas. É o caso em que o paciente necessita de atendimento rápido, mas não é considerado uma emergência. Ele pode aguardar para serem atendidos os mais graves. O pouco urgente é aquele caso menos grave, mas que exige atendimento médico. Ele deve ser atendido em até 2 horas, porém com reavaliação, né, de hora em hora. O não urgente é aquele caso de menor complexidade, é aquela pessoa que vai à emergência e tem, às vezes, uma queixa de uma dor de cabeça, uma tosse, até o que o Vinícius citou aí de exemplo, uma dor, uma falta de ar, né? Nada que possa significar algo mais grave. Só um minutinho, gente, por favor. Então, entenderam a classificação? A gente tem essas emergência, urgência, né? Pouco urgente e nada urgente. Então, vamos continuar aqui. O que é importante também nesse contexto dessa classificação de risco, né? A gente precisa saber do estabelecimento da comunicação. Comunicação verbal e não verbal. Tá? A gente tem a não verbal, que é aquela que é feita por movimentos, por expressões, tá? Sentimentos e construção de relação e de confiança. A gente tem a verbal, né, que é a mais comum de ser utilizada. Porém, a enfermagem precisa desenvolver, né, a capacidade de ser um pouco de psicólogo. Mais à frente, vocês vão ter uma disciplina de psicologia e provavelmente vocês vão entender o que eu estou falando aí, né? O fato não é só chegar e cuidar, né? Ouvir e fazer. É também compreender o estado do paciente, o estado emocional, comportamental. A comunicação afetiva. É a importância da comunicação para o cuidado do paciente. É importante a apresentação do profissional ao paciente para estabelecer uma confiança. Importante que o profissional de saúde esteja ciente do tratamento terapêutico ou caso clínico deste paciente com a finalidade de evitar comentários desagradáveis e auxiliar nas dúvidas em questão. É importante, tem um microfone aberto aí, deixa eu ver quem é. Acho que já fecharam já. Então, na sistematização de informação, é importante que essa comunicação seja sistematizada, tá? Por meio de protocolo, contribuindo assim para o processo de transferência do cuidado, orientado e auxiliando com informações para que todas as etapas do processo elas sejam garantidas.
Eu tirei esse trecho aqui de uma revista, né, Revista Brasileira de Enfermagem, né, o que é importante para poder a gente compreender o processo de comunicação. É toda uma linguagem, não só de fala, mas de gesto, de tudo. É uma coisa muito ampla a comunicação. Ela não abrange só a fala, ela é muito ampla. E se a pessoa consegue fazer tudo isso, ela atende a comunicação como um todo. Então, a gente pode pensar, né? Vamos refletir, um paciente internado que ele não tem condições nenhuma de se expressar verbalmente. A única forma de expressão dele é visual, né? Então, o profissional de enfermagem que já está acostumado a lidar com aquele paciente já vai entender, pelo olhar do paciente, o que ele precisa, né? Se ele está com sede, se ele está com dor, se ele está querendo uma companhia. Aí a gente fala também, a gente trata da humanização, tá? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o que vocês entendem sobre humanização. Vamos lá, quem pode falar para mim? Acho que a pessoa se sentir acolhida, né? Se sentir acolhida ali e segura, né? Que as pessoas vão fazer o melhor que podem. Sim, de certa forma, sim. Vamos lá. Quero mais opiniões. Oi. Ana, seria olhar o cliente, né? Que nos fala mais. Alguns falam paciente, mas é olhar o cliente como um todo. Como uma bagagem que ele traz, né? Ele não está sentindo só o que está por trás daquela dor, né? Não é só a dor, né? Às vezes ele pode ter um problema familiar e às vezes aquilo acaba até acarretando ainda mais no problema de saúde que a pessoa está tendo. Porque quando você olha para uma pessoa, você não olha só aquela pessoa que está sentindo dor ou que está se queixando de dor, né? Uma vez eu até li um livro que fala muito de que quando a pessoa se cala, o corpo grita, o corpo sente e o corpo fala. Então, e tinha até uma frase que eu sempre lembro muito que fala assim: me digas o que onde dói e eu te direi o que tens, né? Então, hoje a ciência está buscando muito isso também, esse lado. De não só a doença, mas o que está causando também a doença. São os fatores emocionais, tudo aquilo que a pessoa traz junto, porque cada um é um ser único e cada um tem uma bagagem, uma história, e a gente tem que ser humana para poder olhar para essa pessoa e ver que ela tem... Porque às vezes ela está com dor, mas ela também quer ser ouvida. Isso, ela exatamente. Quer ser acolhida. E às vezes ela até melhora. Eu já cuidei de uma pessoa assim, que ela estava passando mal, né, a senhora para quem eu trabalho, e quando eu cheguei para cuidar dela, ela falou assim: depois que você chegou, eu até melhorei. Minha vida mudou. Mudou. Ela mudou, que ela estava vomitando, passando mal, sem conseguir ficar em pé, e quando eu cheguei lá, a maneira como eu conversei com ela: senta direitinho, respira, senta devagar, respira, para depois a gente tentar comer alguma coisa. E eu fui, sabe? E ela melhorou. Eu saí de lá, até a outra moça render, ela tinha melhorado. Eu melhorei. Porque, de repente, ela mora sozinha. Às vezes a pessoa mora sozinha e só queria ser acolhida, ouvida, se sentir querida. Isso aí. É um ótimo exemplo. A humanização, ela tem que estar inserida em todo o contexto, né, do cuidado com o ser humano, né? A enfermagem, é claro que tem um papel fundamental em aplicar a humanização. É exatamente isso que você falou, né? A gente precisa ver o nosso paciente não como um doente, e sim o que traz ele, né, a essa doença, quem é aquele sujeito, né? Ele tem sentimentos, ele tem família, ele tem as pessoas que gostam, que amam ele, que querem ter ele de volta. Então, assim, é diferente
não confundam criar criar intimidade, um vínculo de amizade com a prestação da humanização, tá? A humanização é você cuidar com zelo, com carinho, com atenção, né? E com sabedoria. E, né, claro, sem cometer imprudências e tudo, né? E você pode muito bem fazer isso sem ter maiores envolvimentos. O paciente tendo alta, você está ali, você se despede dele, ele vai embora, acabou, cortou o laço, cortou a relação de convivência, porque ele foi embora, ele se recuperou, né? A humanização é também ter a capacidade de ouvir, tá? Ouvir o que ele quer expressar. De repente, o fato dele, né, querer falar uma simples, né, contar um simples caso para você já é uma situação que ele está aliviado e ele já pode ficar mais à vontade, já aceitar medicamentos, aceitar os cuidados de enfermagem, tá? Mais alguém? Priscila, Verônica? Querem fazer algum comentário sobre humanização? Já tinham ouvido falar sobre humanização? Sim, porque eu estou aqui na reunião, aí vai sair a voz da professora aqui. Ah, tá. Priscila, já tinha... Eu achava que... também. Oi. A minha percepção também era a minha percepção era de acordo com o que todo mundo falou aí, nessa questão, né, de tratar o paciente, né, se colocar no lugar do paciente. Já tinha ouvido falar de humanização? Não sei se está certo. Isso. Para mim era esse sentido mesmo. Entendi. Para mim assim, também. Agora acabou a aula. Desculpa. Acabou? Desculpa, acabou a reunião. Ok. Estou falando sobre humanização, tá, Verônica? Você já ouviu falar sobre humanização, Verônica? É um trabalho de relação de afeto, né? De carinho, uma construção com o paciente. Não é só o atendimento em si. Exatamente. Parecendo um robô, né? É chato a gente chegar lá e ser tratado assim. Agora, imagine a gente tratar eles assim também. Isso aí. Você já foi em alguma consulta médica no qual o médico, assim, te surpreendeu? Você saiu assim, nossa, que atendimento, adorei esse médico. Já aconteceu com você? Eu já aqui no PSF aqui de Portela. Então, provavelmente, né, é um médico bastante humanizado, né? Ele fez com que você se sentisse à vontade, né, e compartilhou ali os conhecimentos, né, e fez o atendimento necessário. Então, é dessa forma, tá? Aquele atendimento muito profissional, né, acaba, muitas vezes, comprimindo a vontade que aquele paciente tem, de repente, de falar alguma coisa, de se expressar, né? Então, a gente tem aí essa humanização que vem sendo trabalhada há muito tempo, né? A enfermagem, principalmente, bate muito nessa tecla. Em 2003, a humanização deixou de ser programa e tornou-se uma política nacional, direcionada à busca pela materialização dos princípios e diretrizes da lei orgânica. A temática humanização ganha nova imagem, quando deixa de ser composta por programas isolados e passa a ser representada como Política Nacional de Humanização, o PNH, atuando de modo transversal e integrando com base na valorização da dimensão humana e singular desse cuidado. Coloquei aqui também um trechinho para refletir. Como preparar o profissional para se focar prioritariamente no ser humano, cuidando, ofertando conforto e escuta para posteriormente direcionar-se à doença. Então, não é tratar a doença só, né? É tratar ele como um todo. A humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde. Também, no Programa Nacional de Humanização, também faz com que todas as pessoas sejam acolhidas, né? Tenham a possibilidade do atendimento, tenham acesso ao atendimento. Valorizar os sujeitos é oportunizar uma maior autonomia, né? A ampliação da sua capacidade de transformar a realidade em que vivem.
através da responsabilidade compartilhada, da criação de vínculos solidários, da participação coletiva nesses processos de gestão e de produção da saúde. As propostas, né, da Humaniza SUS. Então, uma delas, né, a primeira delas é a defesa de um SUS que reconhece, né, a diversidade do povo brasileiro e a todos e oferece a mesma atenção à saúde, sem distinção de idade, etnia, origem, gênero e orientação sexual. Estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão, né? O mapeamento e a interação das demandas sociais coletivas e subjetivas da saúde. A valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde, usuários, trabalhadores e gestores. O fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos e dos coletivos. Aumento do grau da corresponsabilidade na produção de saúde e de seus sujeitos. Também, assim, mudança nos modelos de atenção à gestão em sua indissociabilidade, tendo como foco as necessidades dos cidadãos, a produção de saúde, o próprio processo de trabalho em saúde, valorizando os trabalhadores e as relações sociais no mundo. A proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor, mais ágil e mais resolutivo. A qualificação do ambiente, melhorando as condições de trabalho e de atendimento. A articulação dos processos de formação com os serviços e a prática de saúde. A luta por um SUS mais humano, porque construído com a participação de todos e comprometido com a qualidade de seus serviços e com a saúde integral de todos e qualquer um. Né? Ou seja, resumidamente, não só, né, a humanização ela está inserida ali diretamente no cuidado ao paciente, como também de uma forma ampla, na captação desses sujeitos, né, para um acolhimento do qual eles necessitam. No Humaniza SUS tem um enfoque na atenção primária. A partir da proposta Humaniza SUS, a humanização ela passa a ser definida como uma política e não mais como um programa, né? Norteando princípios e modos que operam no conjunto das relações dos diferentes atores da rede SUS. Diferente da assistência hospitalar, a atenção primária, né? O que é atenção primária? Eu pergunto para vocês. O que é a atenção primária? Aquele primeiro... Oi, não entendi. Oi? Primeiro contato com o paciente. Questão de saúde? Aquela atenção no posto de saúde? Unidade básica de saúde, um posto de saúde. É uma atenção primária. É onde o sujeito ele é visto, ele é identificado e ele é trazido, né, para o acolhimento, para o atendimento de saúde. Então, a pessoa ela deve ser estimulada a ser agente de sua própria saúde e da saúde da comunidade que a integra. Isso é muito, muito, muito complicado, né? Assim, uma pequena parte tem essa consciência do que diz, né, no protocolo do Humaniza SUS. Vocês perceberam do nível de profundidade que tem esse trecho que eu falei? Agente da sua própria saúde e da saúde da comunidade que a integra. Então, muitas pessoas, muitos adultos não têm cuidado com a própria saúde. Come besteira, não pratica atividade física, tem várias doenças, ou seja, uma série de coisas que as pessoas às vezes não fazem, sabendo que precisam, né? Algumas situações sabem que precisam, mantém os determinados hábitos que podem prejudicar a si mesmo, né? E mesmo assim continuam, se descuidam, não procuram médico, né? Tornam-se hipertensos, não procuram um acompanhamento médico e nem medicamentos para poder regular essa pressão. Então, ele não é um agente da própria saúde. Se ele não se preocupa com si mesmo, ele vai se preocupar com a comunidade ao qual ele está integrado? Não. Né? E a gente cuidando da comunidade, cuidando da gente, a gente também cuida da comunidade como um todo. A comunidade é o local onde a gente vive, as pessoas que a gente convive, né? O SUS assume algumas ações específicas
e busca a articulação necessária com outros setores, visando a criação das condições indispensáveis à promoção, à proteção e à recuperação da saúde. Nesse aspecto, novamente, há a oportunidade da humanização do atendimento, pois o usuário não é visto mais como alguém passivo diante das intervenções assistenciais, e sim como o principal responsável pela sua saúde. Humanizar, né? Ou seja, humanização, ela é a ação ou efeito de humanizar, de tornar humano ou mais humano, tornar benévolo, tornar afável. E na saúde, como podemos definir humanização? O que a humanização tem a ver com o processo de acreditação hospitalar? Pensem aí. Como podemos definir a humanização? De certa forma, a Maria já falou, né, o que é humanização. Então, vamos considerar. A Maria falou, a Priscila falou, né, tivemos alguns comentários, né, da definição de humanização. Agora, o que tem a ver a humanização com a acreditação hospitalar? Vocês já ouviram falar em acreditação hospitalar? Eu não. Alguém já ouviu falar? Eu também não, nunca ouvi falar. Não. Acreditação hospitalar é quando um hospital ele é submetido a uma fiscalização que o próprio hospital convoca essa equipe de fiscalização, que chamam auditores que irão acreditar esse hospital. Acreditar é seguir alguns critérios de exigência que esse hospital precisa ter para ser um hospital top de linha, ou seja, garantia de atendimento. Os hospitais, né? Esses hospitais Tipo do um hospital referência. referência de quê? De ser um hospital referência, né? Isso, um hospital referência. Referência no atendimento, no tratamento. Isso, exatamente. E não só referência em tratamento, mas referência assim como um hospital de ponta, aquele que você pode levar seu familiar, que ele terá um ótimo atendimento. É claro que existem os pontos mais fracos e os pontos mais fortes nessa avaliação, porque é uma avaliação ampla no hospital. Essa avaliação ela dura, em média, uma semana inteira. Os acreditadores, eles se espalham dentro do hospital, né? Alguns vão para emergência, outros vão para centro cirúrgico, outros vão para internação, outros vão para protocolo, né? Para a parte administrativa, enfim. Eles vão fazendo levantamento de como é o processo de gestão, como é o processo de atendimento, tá? Aí acompanha toda a etapa, desde a entrada do paciente até a saída desse paciente, né? Seja ele a saída dele externa ou a saída dele da emergência para um setor interno. E esse acreditador, ele acompanha não só o atendimento em si, mas também a documentação desse atendimento. Então, ele olha tudo. E qual é a base de critério deles, né? São modelos canadenses ou americanos, simples assim, né? O Canadá é o modelo mais padronizado que existe no mundo, né, para atendimento em saúde. Então, a maioria das empresas, ONA, Quimento, elas utilizam o modelo canadense de acreditação, ou seja, é o padrão canadense. É claro que a gente, né, meio que está engatinhando aí na questão de melhoria em saúde, melhoria em atendimento, mas só estar com selo, né, de acreditação já facilita. Até vou dar um exemplo para vocês. Quando teve as Olimpíadas, né, no Rio de Janeiro, primeira coisa que a Federação Esportiva perguntou: quais são os hospitais de referência, né, para os meus atletas? Se eles passarem mal, para onde que eles deverão ser levados? Né? Hospital São Lucas, Barra D'Or, Copa D'Or, né? Samaritano, foram os principais hospitais. Porque esses hospitais eles têm um selo de acreditação. E o que isso vai impactar na humanização? Tudo, né? Não sei se vocês já perceberam que é um critério de exigência, né?
grande exigência, desde a entrada até a saída. Então, a humanização ela está inserida aí, na qualidade do atendimento, na simpatia, na rapidez, no diagnóstico correto, nos procedimentos corretos, medicação assertiva, né? Cirurgia feita quando realmente existe aquela situação, dentro do prazo estabelecido. Então, são etapas, né, de exigência que estão inseridas, né? A humanização ela está inserida aí nesse contexto, porque faz com que o ser humano seja bem tratado, tenha um atendimento de qualidade, né? A qualidade transforma em humanização. E a qualidade, gente, também pode ser aplicada no SUS. Não estou falando só de hospital particular. Existem hospitais públicos acreditados, tá? E existem clínicas da família que prestam ótimos atendimentos humanizados. É claro que o hospital particular, eles têm um interesse muito maior em terem esse selo de acreditação, porque eles recebem, né, por atendimento, recebem plano de saúde, grandes artistas, né, quando vêm visitar a cidade, eles já sabem que aqueles hospitais são os melhores hospitais, né, da cidade, caso precise. Então, o selo de acreditação traz dinheiro. Porém, nenhum hospital ele recebe esse selo se ele não tem, né, a base aí da humanização inserida. Humanização é a ação ou efeito de humanizar, de tornar o humano ou mais humano. Esse aqui eu já falei para vocês, né? O mais benévolo. Aí tem os itens, né, de humanizar. Então, a gente tem o primeiro item, que é o respeito. O enfermeiro humanizado, ele deve ser capaz de entender a si mesmo e ao outro, transformando esse atendimento em práticas que refletem o cuidado com os princípios bioéticos da autonomia. 2, ouvir o que o outro tem a dizer. Então, as necessidades psicológicas do paciente e da família, os desabafos, os medos e ansiedades podem ser simplesmente ouvidas, ainda que não haja uma resposta. Tá? Uma outra coisa que é importante aqui nesse tópico: nunca faça um comentário negativo, né? Se o paciente ele está com câncer, estágio, né, uma situação grave, fala, mas eu tô com medo, e nunca fale, mas, né, essa doença é grave mesmo, nossa, muitos pacientes vêm aqui, dão entrada assim, e não sobrevivem. Tem gente que fala, né, tem gente que é meio sem noção. Então, muito cuidado quando for falar, né, dar algum apoio psicológico, né, para o paciente. Valorizar a autonomia, né? Pesquisas revelam que, mesmo sabendo dos direitos do paciente, dificilmente o enfermeiro permite a manifestação das vontades do doente, fazendo cumprir, assim, as normas hospitalares. Tá? Não é deixar ele fazer tudo, né? Tudo tem um critério dentro das normas do hospital. Não deixar fumar, não deixar quantidade de pessoas entrarem no quarto, de repente não deixar com que um determinado representante da religião desse paciente entre e fale, né, faça orações altas ou fale, né, promova culto religioso em tom alto de voz, porque também não atrapalha só, não perturba só o paciente, perturba os demais. E o hospital é um local, né, de silêncio, de calmaria, né, de recuperação, então não pode estar num ambiente assim. Agir com naturalidade é a garantia de assistência equitativa a todos os pacientes, de acordo com suas condições clínicas e sociais. Isso não significa tratar todos os pacientes igualmente, mas levar em consideração as necessidades clínicas e sociais de cada um. Comunicar-se com os pacientes. Ainda que não haja utilização de palavra, a comunicação através de expressão facial, de gestos ou da disposição de objetos no ambiente faz o paciente compreender a postura do profissional e até mesmo possibilita a comunicação entre enfermeiro e doente. Cada um deve ser aceito como um ser único e integral.
com necessidades e expectativas particulares, né? Sendo assim, a enfermagem precisa humanizar o atendimento a fim de corresponder ao paciente como um todo, não apenas com foco na cura da doença, mas no âmbito geral do ser humano. A gestão do cuidado no âmbito hospitalar, né? Ou seja, gestão do cuidado dentro do ambiente hospitalar, né? Como cuidar, né? Como conseguir manusear e fazer com que o cuidado aconteça no ambiente hospitalar. Na enfermagem, a gestão ou gerenciamento do cuidado, ela é aplicada à articulação entre as dimensões gerencial e assistencial no processo de trabalho do enfermeiro. Quando o enfermeiro atua na dimensão gerencial, ele se desenvolve as ações voltadas para a organização do trabalho e de recursos humanos, cujo propósito é de viabilizar as condições adequadas, tanto para a oferta do cuidado ao paciente, como para a atuação da equipe de enfermagem. Já a dimensão assistencial define como foco de intervenção do enfermeiro as necessidades do cuidado de saúde, com a finalidade de atendê-las de forma integral. Compreenderam aí a questão aí desse item? A complexidade, né, da humanização, né, os cuidados, as prioridades de atendimento. Deu para entender? Deu para entender. Deu? Direitinho. Beleza. Deu sim. Eu vou compartilhar com vocês o artigo que eu quero que vocês façam a leitura. Deixa eu só ver aqui a pastinha. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui. É um artigo sobre humanização, tá? Vocês vão fazer a leitura dele, vão destacar, né, assim, o que vocês considerarem importante, ou seja, vão fazer um resumo desse artigo aqui para mim, tá? Vocês vão pegar o caderninho e anotar o que vocês consideram o que vocês considerarem de importante. Se quiserem também complementar com as próprias palavras, né, para dar uma explicação ao atendimento, também será importante esse acrescento, tá? Eu vou botar no grupo, vocês peguem lá, por favor. Pronto, já está no grupo. Então, vocês vão realizar a leitura dele e, logo em seguida, fazer um resumo aí, um resuminho de, pelo menos, aí, no mínimo, aí, umas 15 linhas, tá? Porque tem bastante informação importante aí. E considerar também a opinião de vocês acrescidas aí nesse resumo. Entendido? Tá bom. Tá bom? Acho. Beleza? Tá. Eu vou dar uns 40 minutinhos aí para vocês fazerem. Qualquer coisa a gente vai vendo aí, tá bom? Se precisar de mais tempo. Tá bom. Vou lá fazer então.
Ana, Oi, pode falar. Eliane pediu para você aceitar ela na aula. Acho que ela conseguiu entrar agora. É, tá com o nome do filho dela, né? Uhum. Oi, Eliane. Botando aqui para carregar no computador. Tá me ouvindo?
Já acabaram? Alguém acabou? Ou ainda não? Eu não acabei, não. Oi? Eu ainda não acabei, não. Não, eu acho que ninguém acabou ainda. Eu vou dar mais um tempo. Eu já escrevi alguma coisa aqui, né, Carolina? Mas Eu você não já sei. Aí, terminou ou está escrevendo ainda? tá, eu já dei uma definição aqui legal. Aí a gente vai falar? Eu vou A pedir gente que vocês lê, apresentem, tá? tá? A hora que Aguarda, quiser, eu acho que eu já posso apresentar, tá, professor? tá, aguarda só mais um pouquinho para ver se Tá, mais alguém termina, tá bom? tá bom.
Ô, Ana. Oi? Eu estou tentando fazer aqui, porque eu não estou em casa e está meio complicado para eu fazer, entendeu? Está muito falatório, mas eu não estou conseguindo pensar direito, mas eu estou tentando fazer aqui. Tá. Professora, acabei. Quem? Nayara. Tá, tudo bem, Nayara. Também acabei, Ana. Tá bom. Vamos começar, então, as correções, mesmo que os demais não tenham acabado, aí dá só uma explicada assim, no que colocou, né, no comentário, pelo menos do entendimento do referente ao assunto, tá bom? Aí termina depois, não tem problema. Aí me apresenta depois, na próxima aula. Então, vamos lá, Vinícius, o que você colocou? Tá, vamos lá. Tá ouvindo? Estou. Então tá, vamos lá. Dissolver as ficções, né? Os atritos, porque o que pode levar às doenças pode ser também de fundo psicológico, né? Emocional e até religioso, né? Que algumas coisas que eu até já convivi de pessoas que acreditam, né? Que vai haver uma cura, né? E fogem do tratamento, né? Então, esse é o trabalho do profissional também, tentar desmistificar, né, essas coisas, né? E de uma forma que a pessoa não seja, né, criticando a opinião dela, né?
e ver o histórico do cliente, né? O histórico de vida dele, né? Sim. Isso que você falou é importante. Não fazer com que ele acredite fielmente, né, que a cura poderá vir, né, sem a presença da ciência, porém, a gente não pode fazer com que ele não acredite na fé que ele tem, né? Dizer que a fé, né, que o conhecimento espiritual, o religioso que ele tem é importante, porém, o complemento da ciência tem o seu peso também, né? Realidade, né? A realidade é o que está ali, né? Isso. E isso é verdade também que eu acho que é o seguinte, se as pessoas estão bem, né? Os outros têm que estar bem à sua volta também, né? Ninguém é feliz sozinho, né? Se o outro não está feliz, né? O convívio familiar, com filhos, se não estão se dando bem, com parentes, atritos familiares, isso tudo leva a problemas também de saúde, né? Também de emocional, né? Que agrava a situação da pessoa com comorbidade, dependendo de diabetes, de hipertensão, câncer, né? É isso aí. Para conseguir o diagnóstico, né? Aí, o que acontece? A burocracia também afasta os pacientes do tratamento, né? Acontece muito também, né? De doenças, né? Por isso, a prevenção, que é o objetivo do SUS, né? Que previne até que a pessoa não leve a agravar aquela doença, né? Sim. Exatamente. Bom, e o bom ajustamento da equipe multidisciplinar, né? Que todos vão trabalhar junto em conjunto para levar aquele paciente ao tratamento e à melhora da patologia dele. O atendimento é da melhor maneira possível, né? Sim. A gente tem que tentar sempre, né, fazer o melhor atendimento da melhor maneira possível, o máximo que a gente puder, porque às vezes as coisas não estão ao nosso alcance, né? Aí a gente faz a nossa parte. Exatamente. O atendimento de melhor maneira, né, tá? Preservando a dignidade, né? Sem discriminação, né? No atendimento igualitário, né? Porque não é porque a pessoa é rica e outra é pobre, não vai. A gente tem que tratar todos da mesma forma, né? Respeitando a individualidade, né? A opinião, aquilo que eu falei no começo também, né? Da pessoa, né? A gente tem que respeitar e só em momentos que tiver que ser feito, né? Que não, aí você tem que, se for o caso, né? Até que usar contenções para poder fazer os procedimentos, né, professora? Isso. Porque tem pessoas que são difíceis, né? De conter, né? Criar a habilidade, né? Criar o manejo para lidar com cada ser humano, né? Isso é uma construção. Para convencer naquele momento, para ela se acalmar. Porque algumas pessoas, né, professor, você chega da própria forma que você dá o acolhimento, a pressão dela já vai lá nas alturas, né? Aquela coisa toda, né? Já se aborrece, Eu, como trabalho já esses anos na saúde, eu sei disso, eu sei que isso altera muito, né? A forma que a pessoa é tratada no acolhimento, quando ela chega, né? É isso verdade. É muito importante. Acho que é sobre isso que essa matéria trata, né? Esse conteúdo, né? Então, conteúdo aí. Pronto? Tem mais alguma coisa, Vinícius? Não, tá ótimo. Já tá bom? Tá ótimo, muito bem. Gostei. Obrigado. Nada. Nayara? Então, eu entendi que
humanização é um conjunto de valores. Tem dois tópicos. Mais ou menos de palavras. Peraí, tem alguém com o microfone ligado também. Nayara? Oi. Ou falar depois. Priscila, desliga aí. Estou tentando desativar o seu som, mas não estou conseguindo. Deixa a Nayara falar agora. Peraí. Vai, Nayara, pode continuar. Nayara? Acho que caiu a conexão. Priscila, então, quer falar o seu? Oi, é porque mudou a internet aqui. Eu fiz as minhas palavras, eu não sei se ficou muito bom, se não ficou, depois eu refaço para ficar melhor. Porque aí em casa eu calma e refaço. Aí eu botei aspectos de humanização do serviço de enfermagem no hospital. Eu botei, entende-se por humanização tudo que desperta sentido de solidariedade com o ser humano. Tratar as pessoas com respeito, com carinho, se colocando no lugar do próximo. Na atualidade em que vivemos, com as modernidades tecnológicas, mecanização e divisão de trabalho, muitas pessoas estão se fechando em si mesmas e esquecendo como é se dedicar e se ver no lugar do outro. Eu botei, a equipe de enfermagem também tem um papel principal nesse atendimento, acolhedor, de confortar o paciente, porém, muitas vezes não é o que vemos. Não sabemos qual o motivo, se é o excesso de trabalho ou é uma habilidade que a pessoa coloca como uma defesa, né? Para não se apegar àquele paciente. Uhum. Aí eu botei assim. Tá ok. Se não tá ficou legal. muito bom, depois eu sento com calma e dou uma melhor. Não, ficou. Você fez de uma forma bem resumida aí, mas ficou compreensível. Ficou legal. Tá? Então tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém quer apresentar? Já acabou? Bom, eu vou aproveitar esse momento para fazer a chamada, então. Os nomes que eu não chamar é porque eu já coloquei aqui presença, tá? No caso, a Maria, já coloquei presença. Nayara, Priscila e Vinícius. Aline. Saiu. Saiu do curso? Nunca veio, na verdade. Ana Lúcia. Não tem, também. Está faltando hoje, é isso? Não tem. Não tem. Também nunca vi isso, Ana Lúcia. Ué, então ela nunca participou, Ana. Me mandaram uma planilha... É essa mesma. Obsoleta. Ana Paula. É que eles ainda não atualizaram. Ela não está atualizada, essa planilha ainda. Pois é. Até Ana hoje, Paula. Tá aí, Ana Paula, que está falando aí comigo. Presente. Ana Vitória. Também saiu. Saiu do curso. Tá, eu já estou, inclusive, escrevendo aqui, porque eu já não me lembro mais, né? Quem saiu, quem não saiu. Aí agora eu estou colocando aqui e já vai ficar registrado. Ana Luísa. Presente. Brenda. Eliane. Presente. Eliette. Presente. Evelyn. Presente. Gabriela. Ingrid. Presente. Janaína. Presente. Júlia. Presente. Lorene. Mariana Firmino. Lorene saiu também, tá? Saiu também? Também. Tá. Mariana Rosa. Presente. Natália. Natasha. Rayane. Presente. Rosemary. Presente. Thomas.
Alguém sabe do Thomas? Alguém conhece ele, mora perto dele, tem notícia dele? Tem um bom tempo que ele não participa das aulas, aí eu não sei se saiu, não sei, não tem participado das aulas, não. Pois é. Verônica? Presente. Ok. Então, meninas, mais alguém quer apresentar o que fez de resumo aí? Eu posso. Quem? Eu gostaria de tirar uma dúvida. Peraí, quem quer tirar a dúvida aí? Eu, Glorinha. Fala, Glória. Os doutores da alegria, esses não seriam também uma forma de acolher o paciente? Sim, trabalho de humanização. Eu estava aqui fazendo, me muito bonito. Porque eu já estive por um bom tempo no hospital, né, com uma pessoa familiar, e eles chegaram, foi até num sábado. Nossa, é tão acolhedor que você, por um instante, você esquece que você está tanto tempo ali. E eles fazem, é uma coisa tão calorosa que o próprio paciente que está ali acamado, sentindo dor, sorri. Né? É um trabalho muito bonito, então também é uma forma de acolhimento. Né? É como se por aqueles minutos esquecesse todo momento, esquece sofrimento, esquece dor e foca no que está acontecendo ali. Então, você vê o fator psicológico, como é que ele influencia também no todo, né? Eu já tinha, assim, ouvido falar, né, de ler no Google de algumas reportagens, mas eu nunca havia vivenciado, mas agora eu posso dizer, assim, que é maravilhoso. Aqui em Miguel tinha um grupo, eu não sei quem são as pessoas, mas eram 3. E assim, nossa, eles despertam, sempre aos sábados, na parte da manhã, não sei se mudou. Mas por um instante você esquece que você está ali vivenciando aquele momento difícil. Legal. É muito, então também é uma forma, né, de acolher. Isso aí. Ok. Mais alguém? Eu fiz um resumozinho aqui, não sei se... Fala, bota para fora. Humanização. Tratar o paciente com respeito, dar a ele o atendimento necessário. Ver ele como um todo, escutar suas queixas e tentar dar o maior conforto possível. O técnico de enfermagem tem que ser humanitário. Dentro da equipe, né, ser bem proativo, né, deve-se tentar ter o maior contato direto com o paciente, né, para melhorar tanto para a equipe quanto para o paciente. Aí eu até peguei um trechinho lá, né, que está escrito que o paciente é um hóspede temporário, enquanto cada membro da equipe é um hóspede permanente, né, pois ele vive naquele ambiente, né, o dia a dia. Legal. É muito importante escutar, dar uma atenção, né? Porque naquele momento está muito difícil para ele, né? E para ter a melhor avaliação, não só escutar o paciente, mas também a família. E, né, para ter esse melhor avaliação. E botei que é importante o profissional também se sentir bem naquele ambiente onde ele está trabalhando. Isso aí. Muito bom. Gostei. Parabéns. Mais alguém? Professora? Sim. Eu coloquei parecido com ela, que eu acho muito importante essa parte também do profissional se sentir bem onde ele trabalha. Aí eu botei que a enfermagem é como uma profissão humanitária que visa o equilíbrio emocional e o bom ajustamento da equipe. Porque muitas das vezes, por exemplo, a enfermeira, ela se sente que ela não é bem valorizada, porque às vezes ela faz o seu trabalho da melhor forma possível e às vezes um familiar acha que não, porque às vezes tem superlotação no hospital, aí 4 enfermeiras para vários pacientes e as pessoas não reconhecem esse trabalho.
Então, às vezes, isso mexe muito com a satisfação na função e mexe muito também com essa parte da humanização, porque às vezes não consegue tratar o paciente da forma que é para ser tratado. Exatamente. E também achei muito interessante também uma parte que fala que o paciente deixa de ser uma pessoa para ser um caso interessante. Porque às vezes as pessoas visam muito a patologia dele, mas não visa ele como um todo. É só mais um caso. Por exemplo, tá com uma patologia, mais uma patologia, mais um paciente. Às vezes não visa ele como um todo para tratar aquilo e tal. Isso aí. É verdade. Nesse ponto aí eu concordo com você. Ele não é uma doença, né? Ele é um todo, ele não é o foco principal. É claro que tem que ter um fator, né? Um objetivo, uma causa. Porém, né, a gente tem que avaliar como um todo realmente. Verdade. Ok, obrigado. Nada. Mais alguém? Eu queria só frisar, porque a gente fala muito da humanização, né, do paciente, do cliente, mas o profissional, ele também tem que estar com equilíbrio emocional em perfeito estado. Porque como você vai cuidar de alguém se você está mal? Entendeu? E um trabalho de humanização. Então, a gente tem que visar também nós profissionais com o nosso equilíbrio, com nossa vida emocional, o nosso estado que a gente vai trabalhar, não só avisar o paciente, mas toda a equipe, todos os pacientes, e agir tudo num conjunto, né? Num perfeito conjunto. Nós estamos bem e eles também. Isso. A humanização tem que ser para ambas as partes, né? Tem que ser satisfatório, tem que ser agradável e não sobrecarregar, não deprimir, né? Muitos profissionais de saúde, né, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, principalmente os que lidam com pacientes críticos, paciente de CTI, paciente de emergência, né, desenvolvem um distúrbio, né, na verdade é uma síndrome chamada Burnout, que é a síndrome justamente do convívio, né, com o paciente nesse estado. Ou seja, é o convívio muito próximo da morte, né? Você fazer e nem sempre você consegue vencer, né? Mas isso é mais do que um sentimento humanizado, isso já é um envolvimento pessoal, mas que somos humanos, né? Em algum momento vai haver esse envolvimento, por mais que a gente tente dividir. Mas tem que ter muito cuidado, muito trabalho psicológico, muita sabedoria para poder saber até onde você pode ir, né? Saber colocar o ponto final. E, Ana, né, tipo assim, as pessoas que trabalham, né, assim, nós como profissionais, como você, tem muitos, né, que, igual vocês estão falando, se envolve demais, mas aí tem, tipo assim, não sei se vai ter uma matéria que vai, tipo assim, mais orientar até onde você pode ir, porque tem muitas pessoas realmente que se envolvem, né, com aquilo ali, acaba carregando para si o problema dos outros. Tem assim uma equipe que vai ajudar, que ajuda, assim? Não, olha só, na formação de vocês, eu até comentei que vocês terão aula de psicologia. Infelizmente, né, quando já estamos formados, já estamos atuando, não temos um apoio psicológico, né? É necessário, em alguns momentos, que a gente tenha que recorrer por meios próprios, né? Infelizmente, a gente não tem. Durante esse período de pandemia, até surgiram alguns links aí que a gente poderia cadastrar para ter, mas, sinceramente, eu nem cadastrei. Ou melhor, cadastrei sim. Cadastrei, mas nunca recebi um contato. Porque, assim, eu fiquei meio desacreditada e, no entanto, realmente ninguém fez contato. Então, gente, gostaram do tema? Entenderam, né? Isso é apenas uma base, né? É o início de uma longa jornada aí, tá bom? Tudo certo, então? Tudo certo. Podemos encerrar?
Tudo certo, doutora? Oi? Tudo bem, beleza, show. Então tá bom. Uma boa noite a todos, tá? Até a próxima quarta-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todo mundo aí, valeu. Já acabou? Já. Boa noite.